povo de Deus, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Isso, queridos, chegamos no 7º episódio da história do apóstolo Paulo, o homem pronto a morrer por Jesus. Amado, foi com muita luta e muita dificuldade que estamos fazendo esta gravação, né? Vamos dar continuação hoje com o martírio em Roma. Vai ser um vídeo curto, mas antes de nós falarmos dentro deste assunto, você que não é inscrito, inscreva no canal e deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e ative o sininho para as notificações chegar aí até você. Amados, vamos para dentro do assunto hoje. O martírio em Roma. O martírio em Roma, aqui quem vos fala é seu amigo, pastor João Carlos, glória a Deus. Amado, veja só, depois novamente Paulo foi aprisionado em Roma. E dessa última vez ele acabou executado pelas mãos de Nero, por volta de 67 e 68 depois de Cristo. Você pode ler isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 18. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentaram situações não historiadas no livro de Atos dos Apóstolos. Vocês sabiam disso? As epístolas Clemente, cerca de 95 depois de Cristo, e o Cânon Muratoriano, cerca de 170 depois de Cristo, né? Testificam, isso mesmo, testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha, né? E a tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia, fora das cidades de Roma, né? Ele teria sido decapitado, talvez o texto mais que defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente essa que eu vou ler para você agora aqui, colocando na tela para vocês, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Veja só o que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Olha só, querido, veja só. As epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, irmão, veja só as epístolas que ele escreveu. Primeiro foi Romanos, depois 1ª e 2ª Coríntios. Terceiro foi Gálatas. E quinto, livro do Éfeso. Sexto, livro de Filipenses. No sétimo, livro de Colossenses. No oitavo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Na 10ª, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Isso mesmo, que a 10ª e a 11ª. A 12ª, o livro de Tito. 13ª, Filemão. Filemão. Amém, querido, glória a Deus. Pessoal, chegou ao final dessa história do apóstolo Paulo, o homem pronto a morrer por Jesus. Isso mesmo, irmão, isso mesmo, o homem pronto a morrer por Jesus. Nós falamos, foram 7 episódios que nós falamos aqui, trouxemos esse estudo para você. Primeiro episódio falamos da biografia do apóstolo Paulo, né? Paulo, nome é o nome romano, né? Saulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, né? Conforme de Atos 16:37, é onde nós falamos do primeiro episódio. Paulo era um judeu da dispensação, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Olha só, isso Romanos, você vai ver capítulo 11, versículo 1. E tudo isso falamos na biografia do apóstolo São Paulo. No segundo episódio, falamos que Paulo de Tarso que era o perseguidor, e também da conversão de Paulo de Tarso, né? Ele, como perseguidor, foi perseguido também. Então, após o episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso, ele assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26, do versículo 10, né? E, enfim, falamos da convenção de Paulo, né, onde ele se converteu.
Saulo de Tarso, irmão, ele partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã naquela cidade. E de repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não somente na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. Aleluia. Depois, falamos do terceiro episódio, falamos do início do ministério do apóstolo Paulo. Falamos desse início do ministério do apóstolo Paulo. E nesse início, que após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo ele chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias que o batizou, conforme diz Atos 9, 17 e 18. E também foi ali, que naquela mesma cidade, que Paulo ele começou a sua obra evangelística, né, irmão? No quarto episódio, falamos do silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? E no quinto episódio falamos da primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso mesmo, né? Primeira, segunda e terceira viagem do apóstolo Paulo. E no sexto episódio, né, irmão? Falamos do debate do apóstolo Paulo com Pedro, né? E prisões e morte do apóstolo Paulo. Foi isso no sexto episódio, né? Quem acompanha sabe muito bem o que nós falamos no sexto episódio. No sétimo episódio, que é o qual esse que nós estamos concluindo, irmão, falamos do martírio em Roma, né? Vocês podem ver todos os episódios na nossa playlist, a história do apóstolo Paulo. Vai lá e compartilha esta obra, irmão. Esta obra é de Deus, não é do pastor João Carlos, esta obra é de Deus, né, querido? Muito obrigado a todos vocês por ter acompanhado esta história, né, até o final, né? Até o final aqui no nosso canal #Deus no Controle. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Nunca se esqueça, irmão, Deus ele está no controle de tudo. E quem sabe nós vamos com a segunda temporada da história do apóstolo Paulo, né, amado? Quem sabe, se Deus assim colocar no meu coração, me dê a inteligência para que a gente possa elaborar mais uma história do apóstolo Paulo aqui para vocês. Nós vamos trazer aqui com muito prazer a segunda temporada da história do apóstolo Paulo, porque tem muito conteúdo, né? Então, muito obrigado, muito agradecido por você ter paciência e nos acompanhado. Quer ver toda a história, né, que nós falamos nesses episódios, nesses foram 7 episódios? Vai para a playlist lá no nosso canal #Deus no Controle, que breve nós estamos mudando o nome, vai ser programa @Deus no Controle. Então, fica com Deus, amado, muito obrigado e um grande beijo de seu amigo pastor João Carlos, porque vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, fica com Deus, querido.